Vamos embora falar sobre o que vai acontecer já já, né? Porque já já a bola rola, já já tem Vasco da Gama em campo, já já tem jogo decisivo, jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca, partida que infelizmente não acontecerá, né, no Maracanã. Esse jogo está marcado para o estádio Newton Santos, lá no Newtão, partida em que o Vasco da Gama, inclusive, já está até acostumado a enfrentar o Fluminense jogando dentro do Newton Santos. Não é a primeira, não é a segunda vez, muito pelo contrário, o Vasco já enfrentou o tricolor das Laranjeiras dentro do Newton algumas vezes, inclusive nesse período recente, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. E hoje o Vasco então enfrenta um Fluminense que tem um tabu grande pela frente para ser quebrado e precisa quebrar esse tabu passando por essa fase de semifinal. Para você ter noção, a última vez que o Vasco chegou a uma final de Campeonato Carioca foi em 2019, ou seja, há 7 anos atrás. De lá para cá, vimos um Vasco que no ano passado foi eliminado nas semifinais para o Flamengo, no ano retrasado eliminado nas semifinais para o Nova Iguaçu, em 2023 e 2022 também pelo próprio Flamengo, ficou de fora em 21 e 20 das semifinais, disputando Taça Rio, em 19 chegando enfim, né, à final aí do Campeonato Carioca, sendo à época derrotado pela equipe do Flamengo. O Vasco, inclusive, ele chegou em 5 anos a 4 finais de Campeonato Carioca. 15 foi campeão, 16 foi campeão, 17 o Vasco é eliminado pelo Fluminense nas semifinais, 18 o Vasco ele conquista o vice-campeonato, sendo derrotado pelo Botafogo, e em 19 também conquista o vice-campeonato, sendo derrotado pela equipe do Flamengo. Então o Vasco tem a oportunidade, depois de 7 anos, voltar a disputar uma final, e para que isso aconteça é necessário vencer o Fluminense nessas duas partidas, né? Vencer o Fluminense no placar, agregado. A última semifinal que aconteceu no final do ano passado, todos nós lembramos, o Vasco conseguiu a classificação, era um outro momento, né? Sem dúvida nenhuma. O Vasco da Gama ele passava por um momento muito conturbado, mas tinham jogadores dentro do elenco que o vascaíno olhava e confiava numa chamada de responsabilidade, caso do Ryan, caso do Coutinho, caso do Verratti, jogadores que inclusive foram importantes, tá, para aquela fase semifinal. Hoje o Vasco perdeu esses 3 jogadores que eram um ponto de liderança muito importante dentro desse grupo, e a sensação do torcedor Cruz Maltino é que o Vasco, para a temporada de 2026, vai precisar se reconhecer como o Vasco da Gama, vai precisar internamente até se reentender. A gente não consegue olhar para ninguém nesse elenco e ter um ponto de confiança. Aquele jogador que vai pegar a bola e a qualquer momento poderá resolver uma partida, como tínhamos com o Ryan, com o Felipe Coutinho e também com o Pablo Verratti. Talvez essas sejam as grandes mudanças, as grandes novidades que o Vasco tem em comparação à temporada passada. É claro, tem alguns reforços que ainda precisam se adaptar, o caso do Bremer, é o caso do Marinho Nestroça, é o caso do Cuiabano, jogadores que podem acabar exercendo esse posto em algum momento da temporada, mas principalmente para esse jogo de amanhã ainda não estarão prontos. E falando, né, em prontos, o técnico Fernando Diniz teve uma semana agitada, uma semana cheia para montar esse elenco que vai enfrentar a equipe do Fluminense hoje, e a tendência é que muitas mudanças ocorram. A principal delas, a entrada de Paulo Henrique, novamente na lateral direita, só que, para surpresa de muitos, o Lucas Piton, que é o titular da lateral esquerda, não deve permanecer na titularidade, tá? A expectativa é que o Fernando Diniz faça algo que já foi feito no ano passado, a dobradinha de laterais direitos nas duas laterais. Paulo Henrique permanecendo na titularidade pelo lado direito do campo, e o Puma Rodrigues de forma improvisada atuando no lado esquerdo, como foi durante todo o final de 2025. E olha, foi muito bem, tá? O Puma Rodrigues, quando necessário, entrou ali na posição da lateral esquerda, chamou para essa responsabilidade e conseguiu ter um excelente desempenho. Além dessa presença de Puma Rodrigues e de Paulo Henrique nas laterais, há também uma expectativa que haja algumas mudanças no setor de meio campo, tá, amigo torcedor? Como a presença do Hugo Moura, formando uma trinca ao lado do Cauã Barros, Nuno Moreira e à frente Andrés Gomes, Marino Nestroça e Brenner. Expectativa é que o Vasco vem assim para enfrentar a equipe do Fluminense nesta tarde de hoje no Newton. 6 horas, é Vasco Fluminense, é jogo decisivo, é jogo que vale vaga para as semifinais do Campeonato Carioca. Tá ansioso, amigo? Olha, eu vou te falar, tá? Eu sou muito. Inclusive, só uma leve correção aqui. Essa é uma informação relacionada à escalação que a gente ouve nessas últimas horas, mas o Fernando Diniz também treinou com algumas outras equipes. E uma das equipes que o Fernando Diniz treinou foi
com Hugo Moura e Tietê na posição, tá? Hugo Moura às vezes entrava como titular, às vezes era o Tietê, ao lado dele o Cauã Barros. À frente, muitas vezes treinava o Nuno na função de 10, outras vezes o Roja exercendo essa titularidade, sendo camisa 10 Cruz Maltino. E uma trinca ofensiva com o Nuno Moreira, permanecendo no time titular, Andrés Gomes e o Cláudio Spinelli, entrando na vaga hoje que o Brenner vinha atuando como titular. E até na zaga, tá? A expectativa é que o Carlos Cuesta fique de fora dessa partida e tenhamos a entrada de Alan Saldívia no estádio Newton Santos nessa noite de hoje. Vamos ver, vou voltar já na tarde desse domingo para trazer ainda mais novidades a vocês de tudo que vai rolar nesse clássico contra o Fluminense. Tá animado? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.